de comunicação, é um problema de políticas, é o quê? Porque, de facto, de repente houve ali uma situação que acontece, já aconteceu a governos anteriores, é de repente há uma coisa que corre mal e correm várias de seguida e não se consegue parar o comboio a descarrilar até que para. Pronto. Acho que há aqui várias decisões que nós temos de fazer quando se fala em comunicação. Uma coisa é ter, operacionalmente falando, as coisas a correr no sentido de o Governo explicar às pessoas o que é que está a fazer. Explicar que tem políticas novas ou vai continuar as antigas, certo, e como é que as vai fazer ou deixa de fazer. Isso é um tipo de comunicação. Às vezes há ministros que não sabem comunicar, acontece. Acho que isso faz parte das competências do ministro. No meu entender, um ministro não saiba comunicar. Pode ser muito esperto, muitos doutoramentos, muito especialista, muita experiência, mas não serve para ministro. Pode ser secretário de Estado, pode ser um assessor, não pode servir para ministro. O ministro é um cargo público. Embora político. Em todos os governos normalmente só se descobre. Há sempre. É como só depois de aberta. É verdade. E também há muita dificuldade de recrutamento de Sim, mas mesmo no recrutamento, só depois é que às vezes há pessoas que correm melhor a comunicação e outras pessoas. Algumas nós percebemos logo quando estamos a escolher. Também tenho alguma experiência nisso. Enfim, não nos governos do PS, mas nos governos do PSD, onde nós sabemos que estamos-nos a meter numa alhada, mas de alguma maneira há expectativa. E a gente depois corrige isto lá mais à frente. E às vezes há coisas que já não se corrigem. Mas eu ia só fazer a distinção entre essa comunicação, que é uma obrigação mínima dos governos em democracia, e há um outro tipo de comunicação para que servem estas centrais de comunicação, que é propaganda. Propaganda é um instrumento de poder, é um instrumento de dominação da sociedade por um governo. E, portanto, se eu acho que a comunicação é uma peça decisiva em governos democráticos, acho que a propaganda é inimiga da democracia. E Portugal tem tido excesso de propaganda. Excesso de propaganda. Em vários governos para trás, a começar, desde logo, pelos governos de António Costa nos últimos 8 anos. E isso, como eu volto a dizer, são atentados à democracia, à salubridade do espaço público, em que depois o que conta é a técnica mais eficaz de manipular a opinião pública, de dizimar os adversários, escondendo a parte que conta num governo democrático. Deliberação e resolução dos problemas. Depois a resolução dos problemas pode ser mais eficaz ou menos eficaz, mas quer dizer, essa é a prioridade. Nós sabermos como é que o Governo pondera as dificuldades e os recursos que tem e depois como se propõe utilizar esses recursos para fazer face às dificuldades. Quando tudo se torna técnicas de propaganda, como em grande medida muitos ministérios de António Costa foram, enfim, estamos com um problema de democracia. Por isso eu faço este aviso, para não se considerar que eu estou só a atacar o PS. Já fiz este aviso aqui neste estúdio há uns dias. Volto a fazer. Se a ideia de Luís Montenegro é tentar camuflar todos os problemas que estão associados não só às ministras, mas às políticas que essas ministras, para todos os efeitos, protagonizam, com mais competência ou menos competência. Se a ideia é seguir as pisadas do governo anterior, contratar muitas agências de comunicação, não estou a dizer que é do meu amigo Vítor Cunha, mas outras da concorrência do Vítor Cunha, para fazer a mesma coisa, técnicas de propaganda, manobras de diversão, tirando assuntos para a opinião pública, que era o que o governo de António Costa fazia constantemente, para nos distrair. Eu devo dizer desde já que condeno imediatamente essa prática do Governo. Leio notícias na imprensa, que parece que é isso que estão a tentar fazer. É evidente, já vimos vários casos este verão, mas faz parte. Acho que é um mau caminho, mas uma coisa é dizer... Então concordas com a frase do Primeiro-Ministro que tem dito que não vai tirar ministros, tem que resolver os problemas? Achas que é por aí? É resolvendo e dando provas de que estão a resolver e não se preocupar tanto com a comunicação? Dizem muitas coisas de frases feitas que não querem dizer absolutamente nada. É óbvio que os primeiros ministros, seja António Costa, Luís Montenegro, Pedro Passos Coelho, ou seja quem for, dão a dizer que estão lá para resolver os problemas. Agora, temos de ver se há um propósito político do Governo em determinados setores e em política geral. Quero dizer com isto o quê? Parece que se começa a tornar evidente que para além, e eu acho que isto tem muitas razões, qualificações, justificações, o Governo tem uma maioria pequenina e, portanto, nunca poderá fazer grandes reformas. As eleições do 10 de março foram vistas pelo PS e pelo PSD como uma espécie de primeira volta, de uma segunda volta que há de ocorrer agora em 2026, já que Pedro Nuno Santos, com medo de ir a eleições, decidiu sustentar o Governo, agora teremos uma segunda volta em 2026. Mas quero dizer, eu acho que começa a tornar-se patente que o Governo não tem um propósito de reforma, de transformação, um propósito político que lhe dê um sentido histórico. Quando é assim, das duas uma, ou uma conjuntura externa muito feliz, como nós tivemos entre 2015 e 2019, temos uma conjuntura externa fabulosa, que não se vai repetir, e tudo corre mais ou menos bem, as pessoas dizem, bem, isto também não está grande coisa, mas está melhor do que estava, e vamos deixar os tipos que estão no Governo e vamos dar uma maioria absoluta. Ou então o Governo fica numa conjuntura muito mais problemática, completamente refém de acidentes do Governo. Porque, convenhamos, incêndios, INEMs, com os problemas todos estruturais que nós temos, isso vai haver sempre. Porque concordas que a Ministra deve continuar? Eu já disse aqui há 2 dias, volto a dizer, sobre o Ministro da Saúde, o Ministro da Administração Interna acho que é um caso diferente. No Ministro da Saúde, eu estou disponível perfeitamente como cidadão, independente de ser do PSD ou de não ser.
de dar-lhe o benefício da dúvida sobre estes processos todos, seja o tal programa de emergência para a saúde, que toda a gente já percebeu que é um programa vazio, seja para resolver os problemas do INEM, porque eu estou à espera também que se apurem os factos todos, as responsabilidades todas, acho que é o mínimo. Depois cá estaremos para rever esse julgamento. Para já eu estou disponível para dar esse benefício da dúvida, sabendo que muitas das coisas que a Ministra disse são disparates. Vai dedicar 70% do seu tempo ao INEM. Que disparate é esse? Uma Ministra da Saúde retira as competências, pelo menos informalmente, à Secretária de Estado, mas mantém a Secretária de Estado em funções. Enfim, há coisas que eu não percebo, mas estou disposto a dar um certo benefício da dúvida. Agora, parece-me que o problema é mais fundo. O Governo tem de adquirir um sentido político da sua ação. Não pode simplesmente estar à espera das eleições em 2026, sabendo que se executar o PRR, que se aumentar os pensionistas, rouba o eleitorado ao PS... Tem que tomar a iniciativa. Okay. Tem que tomar a iniciativa. Deixa passar ao Diogo. Miguel, mas como é que um governo que tem 80 deputados em 230 pode fazê-lo? Não, mas eu disse que há qualificações e justificações. Eu estou disposto a ser justo com isso. Agora parece-me o seguinte. Quando os governos não têm um propósito político que as pessoas sabem identificar, eu dou um exemplo para não parecerem que eu sou partidário. O governo de António Costa, de 2015 até 2019, teve um propósito político. Eu acho que foi péssimo para o país, mas não interessa. Teve um propósito político. Reverter o pacismo, vamos chamar assim para facilitar. E foi isso que andaram lá a fazer. E, portanto, todos os desastres setoriais, ministeriais que António Costa teve que lidar eram, até 2019, engolidos por esse propósito político. E as pessoas dividiam-se. Olha, eu acho que o pacismo realmente deve ser revertido e, portanto, fecha os olhos àquele ministro que é incompetente, àquela ministra que não vale nada, àquele secretário de Estado que é corrupto. Fecha os olhos a isso. Isso foi assim até 2019. Havia um sentido político. Eu acho que se os governos não o têm, pode haver governos de gestão. Há muitos governos de gestão. E na história há sempre governos que atravessam momentos. Bem, o de um resgate é evidente. Claro, o governo do resgate é evidente. Normalmente os de saída de resgate também são, é evidente. como foi, por exemplo, o de Cavaco Silva a seguir ao Bloco Central e o Bloco Central antes. Portanto, um pelo resgate, outro pelo pós-resgate, seja lá pela opção. Portanto, apanham momentos históricos que são únicos pelas melhores e pelas piores razões. Depois há a chamada à vida normal. E às vezes a vida normal não dá esse momento histórico ou esse propósito histórico a um governo. Isso é verdade, mas por isso é que existe... Em qualquer país. Em qualquer país. Mas por isso é que existe criatividade política. Quando essa criatividade política não está disponível, pode não estar disponível. Na Suíça, nenhum governo deve ter um propósito histórico para aí há 30 ou 40 anos, não é? Mais ou menos. Mas temos, por exemplo, a questão da imigração. Agora é uma piada, não é? Percebeste o que eu quis dizer? É tipo, pronto, está tudo bem. Miguel, mas os governos nessa altura já não se podem queixar, é que eles vão andar ao sabor destes acidentes do governo. Pode acontecer, mas então não se podem queixar do resultado. Diogo. Quando o Miguel diz que o governo não tem imagem de reformista, não há condições para ter imagem de reformista nestas circunstâncias. Quer dizer, não estou a ver como, não é? E, portanto... Eu não diz uma agenda reformista, isso que é um propósito político, é uma coisa diferente. Desculpa? Um propósito político é diferente de uma agenda reformista. Sim, mas... O propósito político depois pode ser preenchido por reformas aqui ou reformas acolá. Certo. Mas as pessoas saberem identificar isto com uma direção política qualquer. Apesar de tudo, as pessoas votaram numa mudança. Quer dizer, o resultado das eleições... votaram uma mudança, mas não há circunstâncias para que essa mudança... Eu percebo a dificuldade operacional, só que... Mas aí lá estamos a lidar outra vez com expectativas, quer dizer, foi o pior resultado da esquerda política em Portugal desde 1987. O país mudou e não mudou pouco. Sim, o país disse, eu estou farto da esquerda, quero outra coisa. Vem outra coisa e a outra coisa não adquire uma forma que as pessoas sabem identificar. Eu acho que isso é um problema político para o governo e pelas Montenegro. Mas provavelmente não há outra coisa. Esse é que é o problema. Pronto. Vítor, há outra coisa. O governo falou muito. A Mariana, com a sua experiência de governos, olhando para as duas ministras da Administração Interna e da Saúde, qual é o caso que considera mais difícil de gerir politicamente daqui para a frente? Bom, eu, além de ter experiência, sou também deputada da oposição e, portanto, também não faz sentido estar aqui a fazer uma avaliação. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho que é um... Faz sentido, porque acho até que já pediram a admissão da Ministra da Saúde, mas a questão não é? é assim, eu vou tentar explicar num caso prático porque é que o tema da comunicação não resolve. A Sra. Ministra da Saúde foi aconselhada, certamente, a chegar ao Parlamento, levantar-se e ler um papel a dizer que assumia todas as responsabilidades. Certo. E nas 7 horas seguintes atirou responsabilidades para toda a gente, menos para ela. A mensagem estava certa. Eu assumo as minhas responsabilidades. Mas exigia o resto a bater certo com essa mensagem. Não, mas ela ainda está à espera do resultado dos inquéritos que estão a então, ocorrer. porquê é que tirou a pasta à Secretária de Estado? Para isso não precisa de esperar pelos inquéritos? Foi um exercício de responsabilidade. Foi um exercício de responsabilidade. Eu, por acaso, acho que isso foi uma manobra de comunicação. Eu vou tomar conta disto. Agora sou eu que tomo conta disto. Foi uma manobra de comunicação. Mas má. Pronto, aí acho que é menos má do que todas as 6 horas que teve no Parlamento, teve a tentar responsabilizar outros. E, portanto, quando as pessoas... Por amor de Deus, lições dessas aqui vindas de si não dá. Mas lições porquê? Porque vocês fizeram isso durante 8 anos. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer a contradição entre a comunicação e a prática ao mesmo tempo. Acho que isso é uma grande contradição. Na mesma tarde. Mas é preciso também ter alguma autoridade para acusar quem está no governo neste momento de contradição. E acho que o PS não há autoridade nenhuma, mas pronto. É preciso termos calma, porque eu não estou a acusar de nada. Eu estou a dizer que há uma contradição entre a mensagem que se está a tentar passar e aquilo que se está a fazer naquela visita ao INEM nessa tarde, por exemplo.
O problema disto não é eminentemente comunicacional, é político. A Ministra tirou um coelho da cartola nesse debate parlamentar, dizendo que queria refundar o INEM, que devia passar mais de prestador a mais regulador. Uma mudança muito significativa, sobre a qual não disse nada. Ela tem hoje credibilidade para esse tipo de mudança, depois de todas as operações que eu há pouco elenquei dos helicópteros, ela tem a credibilidade de uma mudança dessas? E depois, se o INEM era um sítio crítico, uma mudança dessas não devia ter estado no plano de emergência. Esta sensação que dá de que as medidas vão aparecendo sem uma estrutura e apenas em reação ao próprio falhanço é péssima para qualquer político e para qualquer ministro que queira implementar medidas. Embora ou seja, reconhece o que é um futuro... facto que o INEM estava absolutamente depauperado. Foi deixado sem recursos durante 8 humanos, anos. sem dinheiro, sem helicópteros. Vamos lá ver Sem dinheiro, não, com uma excesso de coisa. dinheiro, aliás. O INEM teve um crescimento. Não se compara com nenhum dos outros problemas que O nós INEM temos. teve um crescimento de 80% no seu orçamento pessoal. Não há mais nenhum serviço de administração pública que eu tenha o saldo de gerência. O INEM É um instituto riquíssimo. 125 milhões É de incapaz euros. de gastar os 150 milhões de Eu euros. só gostava de perguntar ao Miguel Morgado se, em plena pandemia, em 2020, não utilizaria os recursos públicos que estão nos serviços do Ministério da Saúde para comprar máscaras, para comprar testes, para comprar equipamentos de proteção individual e para comprar desinfetantes. Não vale a pena- Era só não essa vale a a pena pergunta que eu queria vir com essa fazer. conversa, Mas foi o que não vale a aconteceu em pena vir com essa 2020. conversa, que é o Em 2020 financiamento. foi exatamente isso que Financiamento para aconteceu. máscaras e Houve preço da 50 pandemia milhões de euros que foram devolvidos. em Barda. Depois, em foram 2022, já não estávamos na devolvidos. Não pandemia e continuaram a retirar os saldos de Não é gerência. verdade. Isso foi Não é confirmado- verdade, Miguel. Peço Não é desculpa. verdade. Isso foi confirmado pelo Luís Meira no Parlamento. Peço imensa Não desculpa, foi mas é isso que o verdade. Luís- não. Foi. Não No foi. total, O Luís Meira 125 só milhões. falou- E mais, quando ele diz que os 10 milhões tiveram que ser investidos em dívida pública, porque senão o Governo ia lá retirar aquilo uma vez mais para efeitos de Orçamento de Estado, já não estamos a falar de pandemia, não estamos a falar de coisa em cima nenhuma. O Governo teve esta prática que foi recorrente. Não quis saber do INEM O para único nada ano. nunca. Eu acho Portanto, o que Miguel nós pode temos que ter... interromper e ele faz-me sinal para eu me calar. É um pouco difícil discutir assim. Não, peço desculpa. Pediam-me para eu responder. Interpelou-me. Pois, certo. Interpelou-me. Então, Mas agora depois estou me estar a responder. interromper sistematicamente. Estou a responder. Eu só digo que eu acho que era muito bom para a política portuguesa que nós adquiríssemos autoridade para fazer determinadas críticas. Quando nós dizemos que este Governo não está a dar sua, conta claro. do recado, não está a dar conta A do sua. recado no setor da saúde, eu acho que os últimos que podem atirar pedras é o Partido Socialista, porque os problemas que eles não conseguem resolver, os problemas que eles não conseguem resolver foram criados pelo Partido Socialista. O Partido Socialista não pode criticar nada Nunca. durante Tem tantos muito menos anos. autoridade para dizer Mas isso. fica calado Do que que há quem? 10 O anos. Vítor Cunha disse uma coisa que é quem, verdade. Miguel? O Vítor Cunha disse uma coisa com toda a razão. O Governo está em funções há 7 meses. Para Mas todos os ninguém efeitos, está a tem fazer 7 essa meses. avaliação. O PS, é que o PS não pensa que sai ileso disto, é que não sai ileso Mas disto. quem é que... Vocês estão a- Das minhas palavras, onde é que retirou isso? eu ouvi Alexandra gostava de Leitão, saber. eu ouvi Alexandra Leitão, que é líder parlamentar do Partido Socialista, não é uma líder qualquer, não é uma Eu gostava de qualquer saber coisa, do e dizer, que eu acabei de Os dizer. problemas estruturais à parte, os problemas estruturais não interessam aqui. Isto é incompetência da Ministra. Isto não se vê que é uma coisa de uma afronta. Miguel, Isto é uma eu afronta às peço desculpa, pessoas. mas vou também invocar a sua experiência. Quando um governo que sabe que um serviço depende de horas extraordinárias tem um pré-aviso de greve e não faz nada, isso não é incompetência, é o quê? Claro, mas eu não digo que não. Pronto. Mas eu critiquei é que a é disso Ministra que estamos aqui, a falar. critiquei o Presidente do Certo, INEM. não é isso que eu estou a dizer. Agora- Há uma questão são os temas estruturais. Outra questão é a manifesta incapacidade de lidar com um problema e dizer que vamos esperar por inquéritos do Ministério Público ou mesmo da IGAS. Tem de ser. Estão a Mas esses acusar. inquéritos Estão vão- a acusar. A oposição está a acusar a Ministra da Saúde de ser Não. responsável política por 11 mortos. Não, Já que o Ministério Público já tirou a limpo que 2 mortos, afinal de contas, apesar das Só, paragões Miguel, isso é uma coisa. Outra coisa é a gestão que foi feita da greve. Não é. essa coisa. Isso não São é. consequências políticas. Mas essa gestão Já teve houve ou não outras greves do INEM. consequências, Se não tivesse claro. produzido estes resultados, nós não estávamos a Essa assistir gestão isso. teve ou não Certo, consequências. mas É disso nós que não, temos que nós não estamos a falar. falar das pessoas que lamentavelmente morreram. Nós estamos a falar de uma manifesta incapacidade de resposta que pode ou não, e eu nunca Se fosse só afirmei, isso, se fosse só isso, então nunca não estávamos a afirmei discutir o que é que aconteceu nos últimos 8 anos. Nós estamos a coisa porque houve Diogo. tragédias. Percebeu-se o tema de... Ou pode cair o Presidente do INEM, ou pode de facto não cair ninguém. E pode o Governo não ter substitutos para substituir alguém, mesmo que queira substituir. É uma coisa que a Marina Vieira da Silva sabe tão bem como eu, que às vezes é difícil. É difícil, Ricardo. Às vezes encontrar em tempo útil pessoas que não é para serem piores do que aqueles que saem, mas melhores. Às vezes não é fácil. Acho que a Marina Vieira da Silva aqui Posso confirma esta só- impressão que eu tenho. Sim, e quem é que aceitaria agora ser Presidente do INEM? Claro, ou Ministro da Quem é que Saúde. ou Ministro aceitaria da Saúde, todos os efeitos. ser o quinto O quinto, sim. nomeado? Mas eu interrompi, O quinto Presidente do INEM em 7 meses. Eu estava-me a Esse é o lembrar- problema de credibilidade. Estava-me a lembrar de uma pessoa que se calhar teria vontade de ser Ministro da Saúde. E nesta semana ouvi uma entrevista de Miguel Guimarães, em que parece que ele teria essa disponibilidade, não sei se mais para ser Ministro da Saúde ou se para ser Presidente da Câmara, candidato à presidência da Câmara do Porto, mas isso são... Os Ministros da Saúde são têm essa outras- vocação. serem candidatos. Depois parece que o Geralmente não Manuel ganham.
Pissarro vai ser o candidato do PS. Portanto, isso Não sabia que a Ministério da Saúde que isto faz de já na Câmara do Porto. Vou fazer uma nota muito rápida sobre o funcionamento destes ministérios quando os ministros são... Quando há ministérios e equipas ministeriais, fala para o PS e para o PSD. Essa frase podia ter sido acabada. Quando os ministros são... Eu ia dizer, eu ia só acrescentar aqui um parênteses que é, vale para o PSD e para o PS igual. Quando há ministros ou equipas ministeriais que são politicamente fracas, e nós já percebemos que independentemente da competência ou incompetência técnica, estas duas equipas ministeriais, estas duas ministras, são do ponto de vista político fracas, há uma tendência muito perigosa para os governos e para esses respectivos ministros, que é de se fecharem e de ficarem dependentes de figuras externas às próprias equipas ministeriais. Estou a fazer com o gesto, não faço ideia. Sim, já aconteceu uma outra vez. Ter que aparecer o ministro Leitão Amar ou aparecer outros ministros. Não. Fora, dependente de pessoas que nem pertencem ao governo. Ok. Ou altos funcionários da administração pública porque estão mais experientes e dão um certo conforto aos ministros, apesar das suas intenções nem sempre serem as melhores, ou de peritos externos que aparecem com uma aura de independentes, imparciais e, portanto, longe das guerras partidárias, Mas longe da estás a falar de quem? Estás a ver alguém que está a ser Eu estou a dizer que isto acontece com muita frequência, desde que eu acompanho governos, desde o governo de Durão Barroso, o governo de Sócrates, o governo de Passos Coelho, António Costa e agora, acho que estas regras não mudaram, que há uma tendência para os ministros começarem a fechar, por receio também da confrontação com os pares, com o Primeiro-Ministro, com a Então deixa-me ir ao Vítor, porque o Vítor acha que vale a pena os governos chutarem a responsabilidade para trás. É uma coisa que vocês também fizeram muito quando chegaram ao governo e os culpados eram os que tinham estado no governo, Pedro Passos Coelho. E Passos Coelho para anterior e anterior. Isso rende? Acha que isso rende? Isso renderá, porque senão não se fazia há décadas. É simples a minha resposta. A minha questão é que tem um limite e tem um limite, muitas vezes, que não é temporal. Cavaco Silva diz que são 6 meses. Não, mas é que por vezes são 8 anos. Por vezes é porque acontece alguma coisa. Há uma coisa que eu queria dizer. Este mesmo preço que está a pagar o plano de emergência da saúde, há mais planos do governo que vão pagar. Porque quando todos nos dedicarmos a ir ao que foi aprovado no primeiro Conselho de Ministros, que foi o da corrupção, ao da habitação, e formos ver medida por medida, com os meses que estavam lá escritos, e eu na altura elogiei isso e elogio, o nível de incumprimento é enormíssimo e, portanto, voltamos ao tema das expectativas. Não, mas de meses que já passaram. Há metas que são cedo. A crise da habitação não se resolve nem num mandato. E, portanto, mas quando lá põem uma meta, que vão aprovar determinada lei em setembro e nem sequer a apresentaram ao Parlamento, esse tipo de coisas tem consequências. Deixa-me só